Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Então, conforme prometido aqui a gravação com os comentários da parte de análise de dados. Lembrando que esses comentários são meramente ilustrativos, né? A parte como cada um analisa é muito particular, mas o passo a passo da análise de dados, pelo menos as tabelas e os gráficos, elas têm que ser iguais. Perfeito? Então, a primeira pergunta, dentro do banco de dados que eu já carreguei aqui no Jamóvel, esse banco de dados maior, ele pede para você analisar a variável peso e colocar os parâmetros média, mediana, desvio padrão, percentil 25, 75, construir um histograma e um box plot. Perfeito? Então, vamos primeiro fazer isso. Eu venho aqui em Exploration, Descriptives, pego a variável peso, venho aqui, eu vou tirar o número de missing, que não me interessa. Ele pede média, mediana, os percentis estão aqui. Também pede o desvio padrão. E só, tá? Se você quiser botar mais coisa, tudo bem. Tá tudo aqui aparecendo. Mediana de 66,6, média, desculpa, de 66,6 quilos, é peso, né? Mediana de 64 quilos, um desvio padrão de 12,8, o mínimo na amostra foi 47 quilos, o máximo 92 quilos, e os percentis. Aí ele ainda pede para você construir um histograma, então eu vou aqui em plots, boto o histograma, e ele também pede um box plot. E aí ele faz a primeira pergunta, qual a medida de tendência central que você escolhe? Então, se a gente olhar esse histograma, né, essa variável peso, ela não segue uma distribuição normal, né? Ela é meio esquisita. Você botar aqui e desenhar, ela não faz assim. Ela tende a ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Ela sobe, desce, depois da outra subidinha. Então, realmente, a gente pode ficar tranquilo em não assumir que isso segue uma distribuição normal. E a partir do momento que a gente não assume que a distribuição é normal, a nossa medida de tendência central preferida vai ser a mediana. Então, nesse caso, se eu fosse apresentar a variável peso, né, eu diria que numa amostra de 45 pessoas, 45 indivíduos, a mediana de peso foi 64 quilos. E aí depois ele pede para construir um box plot e pede para dizer se tem um outlier nessa amostra. A justificativa está no próprio gráfico, né? Você não tem um ponto aqui, né? O gráfico ele não tem ponto. Então, se o gráfico não tem ponto, partindo do pressuposto que você fez tudo certinho, não tem outlier. A questão não pede necessariamente para você calcular os limites máximos ou mínimos, etc., porque o próprio gráfico ele já mostra para você que não tem nenhum pontinho. Então, se não tem nenhum pontinho, não tem outlier, perfeito? Então, dentro desta amostra aqui de 45 pessoas, o peso é uma variável numérica que tem uma distribuição não gaussiana, mas sem nenhum, né, dado considerado extremo o suficiente. Basicamente é isso que a gente espera de vocês. Eu vou agora desmarcar tudinho, porque a questão 2, o que é que ele pede? A questão 2, ele pede o seguinte: construa um box plot da variável idade, dividido pela variável Netflix, perfeito? E analise os resultados. Coloque a mediana de cada grupo. Então, eu vou fazer apenas o que ele pediu. Eu vou botar aqui idade primeiro, que é uma variável numérica, dividido pela variável Netflix, que é uma variável categórica binária, vocês têm um glossário no final, né? É sim ou não, ou a pessoa assiste ou não Netflix, e ele pede apenas para eu colocar a mediana de cada grupo e um box plot. E é isso que eu chego, perfeito? E ele pede para analisar. Né? Então, a análise é simples, gente, é bem tranquila. Se você perceber, na prática, não há, né, uma diferença importante na idade das pessoas que assistem ou não assistem Netflix. Embora eu possa ter aqui uns outliers, mas quando a gente faz uma análise, a gente faz uma análise, né, analisar dados, a gente não precisa ir, o estatístico bom, ele é simples, objetivo, ele diz o que precisa ser dito.
tá? Então, embora eu tenha aqui um outlier para cá, um outro outlier para cá, e assim sucessivamente, a grande consideração vem aqui nas medianas, né? Se você pegar a mediana dos pacientes que não assistem Netflix, a mediana de idade é 24 anos, e dos pacientes que assistem Netflix é 23 anos, são pessoas jovens, pacientes, pessoas, são jovens, a diferença de um ano é relevante nessa faixa etária, tá todo mundo na mesma década de vida, vamos colocar assim, e quando você olha o gráfico, realmente, né, do ponto de vista prático, você pode olhar esse gráfico e dizer que, a princípio, não há diferença relevante, né, na mediana de idades dos dois grupos. Acabou. Agora, você pode querer ser mais amplo e dizer que a pessoa mais velha não assiste, e etc., fica a seu critério, mas o básico é isso, né? Você olhou os dois gráficos, comparou e percebeu que não há uma diferença extrema, né? E lembre-se, quando a gente está comparando grupos, a gente compara através dessas medidas de resumo dos grupos. Perfeito? Não adianta estar comparando, porque a pessoa mais velha da turma, por exemplo, não assiste Netflix, eu dizer que pessoas mais velhas não assistem Netflix. Eu não posso, não é assim que funciona. Eu olho aqui, ó, se você olhar a mediana de idade, é muito parecida, né? Um ano para esse tipo de questão, ele é irrelevante. Basicamente é isso que a gente quer de vocês. Porque quando vocês tiverem gráficos e tabelas apresentadas em trabalhos científicos, é assim que vocês vão ter que analisar, não é nas nuances, mas sim no geral. Agora eu vou desmarcar e vamos para a próxima questão, né? Faça análise da variável física, aí ele pede tabelas e gráficos e explique os resultados. Então, eu vou tirar aqui, vou botar física, e nesse primeiro momento ele quer tabela, então vou botar frequency tables, e gráficos, como é uma variável categórica, eu vou botar um gráfico de barra. E física é uma variável ordinal, aí você só tem que ter um pouco de cuidado, porque o programa está colocando numa ordem alfabética aqui, né? Essa ordem que ele colocou, bom, ótimo, péssimo, regular e ruim, é uma ordem alfabética. Depois, em outro momento, eu ensino para vocês como colocar a ordem que você quer, porque o ideal seria ser ruim, regular, bom, aliás, péssimo, ruim, regular, bom e ótimo, que aí você tem uma ideia melhor. Mas a gente consegue se virar. E aí, se você for ser do ponto de vista prático, você pode dizer, por exemplo, que a franca maioria das pessoas tiveram um bom ensino de física. Acabou. Não precisa ser tão, né, minucioso. Se você somar aqui ótimo, deu 33% dos indivíduos. Se você somar bom, deu 33% dos indivíduos. Juntando os dois, você pode dizer que 2/3, pronto. Sendo bem bonitinho, 66,7. Você pode dizer que 2/3 das pessoas acharam o ensino de física bom ou ótimo, né? Ou, se você quiser ser mais resumido, adequado, né? Que é o que interessa. Se você achou bom ou ótimo, é porque você achou o ensino adequado, satisfatório, perfeito? Regular é um conceito. Tem gente que acha regular bom, tem gente que acha regular ruim, né? Mas se você achar que regular é uma coisa boa, você ainda tem mais 17% das pessoas, né? E aí, se você achar regular uma coisa ruim, você tira. Mas na prática, você pode dizer que 2/3 das pessoas que né, responderam, dos 45 indivíduos, 2/3 acharam o ensino satisfatório, adequado, como vocês acharem melhor. Ou o inverso. Você pode dizer que só tantos por cento você soma 8,9% de ruim com 6,7% de péssimo, vai dar mais ou menos, vamos lá, 15%. Você pode dizer que 15% das pessoas acharam o ensino de física inadequado. Depende de como você vai enxergar a questão, tá? Aí na questão 4, ele pede para você continuar na variável física e ele pede para você trabalhar só com os gráficos, tá? Então, se ele pede para trabalhar só com os gráficos, eu já vou tirar a tabela, vou ficar só no gráfico. E o primeiro gráfico que ele pede para você construir é um gráfico que você coloca a variável física em conjunto com a variável Netflix e analisar. Então, eu vou botar aqui, está aqui a variável Netflix. E se a gente for analisar isso na prática, o que é que a gente enxerga? Que para qualquer categoria da variável física, ou seja, desde da pessoa
que acha o ensino de física, que achou o ensino de física no ensino médio péssimo, até a pessoa que achou ótimo, né? Prevalece as pessoas que assistem Netflix. Né? Não há nada aqui que sugira que o fato de você assistir Netflix interfere no seu conceito de física, porque para qualquer conceito, desde o ruim até o ótimo, desde o péssimo até o ótimo, né, prevalecem as pessoas dentro da amostra que assistem Netflix. Então, na prática, você olha esse gráfico, o que você pode dizer na prática é, aparentemente, não há associação entre o fato de você assistir Netflix e a sua percepção de como foi o ensino de física no ensino médio. Ou vice-versa. Aparentemente, independente do tipo né, o tipo de ensino de física, ou como você achou o seu ensino de física no ensino médio, não interfere ou não tem relação com o fato de você assistir Netflix. É assim que a gente interpreta. Você tem que olhar, né, se você consegue enxergar alguma relação. Aí depois vem uma segunda etapa que é tentar explicar isso. Então, se vocês olharem novamente para esse gráfico de base, né, para cada categoria do ensino de física, você prevalece as pessoas que assistiram Netflix. Então, a priori, vocês não têm maiores considerações a não ser imaginar que essas duas variáveis não têm, né, associação. Aí, na próxima parte, ele pede para você criar um box plot da variável futuro. Aí eu tiro daqui agora. Vou tirar o gráfico de barras daqui. E ele pede para que você pegue a variável futuro, que é uma variável numérica, que vai de 0 a 100, que os participantes foram orientados a quão mais otimistas eles são em relação ao futuro, maior a sua nota. Ele pede para a questão futuro, que vem para cá, ser dividida pela variável física, e a variável física vem para cá, e pediu para construir um box plot. E é isso que vocês vão ter. E, na prática, ele não pede para você ter tabela. Então, você vai ter que analisar só o gráfico. E se vocês olharem aqui, curiosamente, né, você não consegue ver uma relação maior, mais específica, mas você pode assumir, pelo menos, né, que as pessoas que tiveram um ensino de física excepcional, ou que acharam que seu ensino de física é excepcional, em geral, tendem a ser mais pessimistas. Porque se você pegar as pessoas mais otimistas, tiveram um péssimo ensino de física, e essa diferença aqui é importante. Se você juntar com regular, também, mas quando vem para o ruim já é mais ou menos parecido com o bom e o ótimo. Então, o que você pode, no máximo, digamos assim, tentar filosofar aqui, é que o grupo que teve um ensino de física péssimo, em geral, teve uma mediana, né, tende a ser mais otimista. Ponto. Ou o inverso, as pessoas que tiveram ensino de física bom ou ótimo tendem a ser mais pessimistas. Por quê? Aí você pode fazer milhões de possibilidades. Talvez as pessoas que tiveram um ensino de física muito bom, ótimo, compreendem os mistérios do universo e têm, com certeza, a percepção que um dia a gente vai explodir numa bola gasosa, né? Ou que o universo realmente está em expansão eterna até que vai explodir. Não sei, né? O grande segredo é esse, levantar se tem alguma lógica para isso ou não. Lembrando que isso é um exercício, né? Cada um pode ter criado sua teoria, sua hipótese. E isso é interessante, porque é um banco de dados aqui totalmente aleatório. Quando ele foi coletado, ele não é um banco de dados para fins educativos. Então, ele não tem nenhuma hipótese nisso, né? E análise de dados é muito assim. Você tem que ter uma lógica para analisar. Senão, você vai pegar isso aqui e vai fazer uma celeuma. Em pesquisa clínica é a mesma coisa. Se você colhe um monte de variável que você não sabe para que está coletando, você também vai criar um monte de hipóteses que não faz sentido nenhum. Por isso que é muito importante, certo? Que
tudo isso esteja planejado antes de você coletar os dados. O que eu quero, qual é a minha pergunta do estudo, o que eu quero responder, o que eu quero analisar. E quando o estudo é extremamente exploratório, você não tem hipótese nenhuma, você quer apenas levantar hipóteses, na hora que você for olhar os dados, também tem alguma lógica, né, nisso. Então, aqui eu poderia dizer, por exemplo, que as pessoas que tiveram um excelente, né, estudo de física, no caso ótimo aqui, por serem pessoas que compreendem melhor os mistérios do universo, elas são mais pessimistas, porque, enfim, elas sabem que nós somos apenas uma bola de gás flutuante e somos apenas uma partícula no meio de toda a universidade, de toda a ionosfera, e na prática, ou seja, somos apenas um grão de areia nessa loucura galáctica. Por outro lado, vocês também podem inferir que as pessoas que tiveram péssimo ensino ou que acharam que o ensino de física foi péssimo, elas são mais otimistas, porque, enfim, elas não têm essa compreensão tão, digamos, exata, né, da natureza atômica que nós somos, de como nós somos apenas um grão de poeira no universo, e na prática são pessoas que acham que talvez o homem é o centro de tudo, porque o coração é quem manda. Cada um que filosofe. É basicamente isso que a gente queria. E, por fim, a última questão, ele pede para você construir um box plot, né, da variável eu lúdico, e a variável lúdico está lá no glossário de vocês, é uma variável, né, que a pessoa dava uma nota, e, teoricamente, quanto mais passional ela se achasse, maior essa nota. Então, as pessoas que têm uma nota do eu lúdico maior são mais passionais, né, agem mais com paixão, e as pessoas que têm o eu lúdico menor são mais racionais. Isso é a ideia do que foi pedido. E pediu para quebrar isso num box plot pela variável animal, onde as pessoas eram pedidas para se identificar com algum animal de 5 possíveis, ou avestruz, ou crocodilo, ou leão, ou panda, ou tubarão. E aí você bota aqui e cria o box plot. E perceba que a questão ela não pede para você dar mediana, ela quer que você analise o gráfico. Então está aqui o box plot. E o que é que chama a atenção aqui? De cara, e é isso que assim, todo mundo tem que ter essa visão, é que quem está no tubarão, por alguma coisa, a galera do tubarão é a galera mais racional. Os outros aqui flutuam, mas o tubarão está lá embaixo. Olha o box plot aqui do tubarão. Olha a mediana do tubarão, está lá na xepa. Né? Os outros não, flutuam um pouco, né? São mais passionais, até o crocodilo é um pouco mais passional, mas a turma do tubarão realmente é uma turma racional. Então, por que as pessoas racionais escolheriam tubarão? Né? Porque tubarão é um animal que age por instinto? Não, porque aí quem age por instinto é uma pessoa passional, porque o tubarão fica seguindo sua presa, rondando ela, caçando, né? Porque o tubarão é um animal, é um caçador, é um predador, e quem é racional pensa, faz estratégia. Você pode filosofar à vontade, cabe a você criar uma hipótese para isso, né? Mas é isso que chama a atenção, né? As pessoas que escolher o tubarão, curiosamente, a mediana do eu lúdico no grupo tubarão é muito mais baixa que todas as outras. Se você for ver o percentil 75 da galera que escolheu o tubarão, está abaixo da mediana de todos os outros. Então, o grupo que destoa, e é isso que vocês têm que bater o olho, é o grupo tubarão. Destoa no sentido que o score que eles deram do eu lúdico é muito baixo em relação aos demais, muito baixo mesmo, assim, totalmente. Então, eles são extremamente racionais dentro do contexto da lógica das variáveis. Por quê? E aí, cada um que cria sua teoria. Né? Eu, por exemplo, faria totalmente essa questão que as pessoas racionais, elas pensam, elas fazem, elas agem muito mais após pensar, de forma estratégica, e o tubarão é um animal que é um predador nato da natureza, e aí ele, no mar, né, se você pegar o filme Tubarão, né, talvez as pessoas se identifiquem com aquele tubarão cercando, né, os banhistas, o cara não sai comendo qualquer um, ele sai ali, né, causando, ele sai encurralando, enfim, cada um que filosofe. O importante é você ter a sua análise.
E isso é que você tem que olhar e saber analisar quando você vir um box plot desses aqui. Vamos imaginar que você esteja lendo uma pesquisa e eu apresente aqui um box plot, por exemplo, de hemoglobina através de, separado aqui, por exemplo, por etnia. Se isso aqui fosse uma etnia, por exemplo, indígena, né? E mostrasse aqui a taxa de hemoglobina. Vocês iam ter que criar uma hipótese dentro do lógico, né? A população indígena tem menos hemoglobina, são mais anêmicos, a hemoglobina normal da população indígena é menor. Enfim, o que chama a atenção aqui é esse grupo destoa, e destoa bastante, e a gente precisa entender por quê. E aí a gente não tem como saber, a gente precisa criar hipóteses. E aí vamos ver o que cada um de vocês colocarem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham feito pelo menos essa parte de gráfico e tabelas direitinho. E aí vamos analisar a resposta de cada um. Lembrando que o interessante é criar, é pensar. A análise de dados ela tem uma parte que é muito objetiva, mas ela tem outra parte que é você compreender o que os dados estão te falando. E volto a dizer, esta prova eu dei um banco de dados que é nada com nada, né? Exatamente para ver a criatividade de vocês e ver como vocês analisam. Um banco de dados que, na verdade, ele é didático. Mas quando vocês forem fazer a pesquisa de vocês, vocês têm que ter uma noção da relação entre as variáveis de vocês, para vocês depois, ao analisar os dados coletados, começar a entender alguns comportamentos. Senão, vocês não vão para frente. O que é muito comum é começar a coletar um monte de dados sem saber porque está coletando. Vamos estudar aqui, anotar um monte de coisa. E depois querer achar e justificar algumas relações que vocês encontram muitas vezes por acaso. Percebam que muitas vezes nós vamos encontrar relações que são por acaso, simplesmente o acaso, né? E o acaso, ele é o nosso maior, digamos assim, piadista na estatística. Ele é um verdadeiro trapaceiro, é um verdadeiro charada, né? É um acaso. Muitas relações, muitas associações que a gente encontra, elas são por acaso, né? E aí a gente precisa ter um conhecimento prévio do que a gente está estudando para tentar entender o quão por acaso vai ser por acaso. Salvo se você estiver estudando uma coisa eminentemente inédita, como foram, por exemplo, os primeiros trabalhos relacionados à Covid-19. Ninguém conhecia nada, começou a ter um monte de coisa, né? Começou a aparecer um monte de coisa. Isso é assim, a Covid é mais não sei o quê. E à medida que foi se estudando e entendendo a doença, muito do que em março, abril e junho de 2020 se colocava como uma verdade absoluta, a doença faz isso, a doença faz aquilo, hoje já caiu por terra. E muito que em maio, abril e junho de 2020 não se sabia, hoje já se sabe. E é isso. Um abraço a todos e até a próxima aula.